Bom dia, queridos irmãos e amigos. Nesta manhã eu queria compartilhar algo com vocês que está lá em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, que fala do início da igreja primitiva. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus, aleluia. Amados, hoje quando a gente observa todo o arraial da cristandade, a gente nota que estamos distantes dessa igreja que se iniciou com os apóstolos. Essa igreja era uma igreja que era altruísta, era uma igreja que não estava mais presa ao Deus Mamon, porque, segundo aqui relata, eles vendiam tudo que tinham, todas as suas propriedades, e aquilo não era mais posse da vida deles. Eles sim tinham a posse daquilo que eles tinham, ou seja, não eram presos ao que tinha de material. Eles eram solidários. O Espírito Santo não batiza só com dons, não batiza só com poder, mas o batismo do Espírito Santo, o mais importante no batismo do Espírito Santo é o amor. E esses aqui tinham amor, porque eles deram tudo que tinham aos pés dos apóstolos. Os apóstolos não ficaram com esse dinheiro, não ficaram para comprar jato, avião, etc. Tanto que não tinha na época, né? Mas não compraram bens para eles, mas distribuíram esses bens com todos. E segundo aqui diz, a necessidade de cada um. Não era o que sobrava, mas era um todo distribuído para todos. Então essa igreja aqui realmente é uma igreja espetacular, que nunca mais veremos uma igreja assim, né? Não tem como ver diante de um mundo tão egoísta que nós vivemos, diante de um mundo tão caótico e de pessoas presas também nos seus próprios interesses e bens. Então essa igreja aqui é uma igreja exemplar, porque é uma igreja que mostra que o dinheiro não era algo que dominava a igreja, mas era um meio que abençoava a igreja. E as pessoas eram generosas, as pessoas não tinham medo de dar, eles davam de coração. Isso aqui é algo extraordinário. Tem tanta gente que fala de Deus, cita coisas teológicas, sabe? Pregam até bonito, mas não são fiéis a Deus, não ajudam a casa de Deus financeiramente, né? Elas falam demais, mas pouco fazem. E muito menos também ajudar o próximo, né? Mas ajuda mesmo, sabe? Não é aquela coisinha de vez em quando, mas algo rotineiro, algo básico, mensal. E isso aí por isso que eu não creio, sinceramente, eu não creio nessas pessoas que têm muito discurso. Tem muito discurso, fala muito, cita muitos textos. E cá para nós, textos distorcidos. Porque a maioria desses caras que eu vejo no Facebook ou na internet, citando a coisa, eu faço rir aqui. Eu começo a rir do nada, sabe? Porque são caras que citam textos, citam teólogos, são mais seguidores de teólogos do que de Jesus. E de Jesus poucos têm. Eles têm mais assim, uma linha de pensamento, e ficam debatendo dia e noite com essa linha de pensamento e não faz nada, não há prática. E eu vejo também cristãos por aí que não estão nem muito aí a linha de pensamento, mas que fazem, sabe? Glória a Deus, aleluia, fazem.
estão cuidando do necessitado, estão seguindo os mandamentos. Jesus disse, os mandamentos resumem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então estão resumindo todo o mandamento. Não estão atrás de muita letra, porque as letras são perigosas. Eu, quando abri o curso de teologia aqui na igreja, eu disse, vocês aqui não vão entrar numa faculdade de teologia como existe por aí. Porque o cara fica maluco, o cara fica pirado, o cara fica se achando que sabe, meu Deus. Quem é sincero sabe que a gente nunca sabe. E esses carinhas, sabe, mal entra no curso de teologia, aí aprende só a criticar, mas não aprende a viver. Não aprende a andar, sabe? Mas aprende a ser legalista, aprende a ser puro demais, melhor do que os outros. E esquece que a alma está apodrecida. A alma é cheia de mazelas, sabe? Ainda há rebeldia, ainda há ira, ainda há inveja, ainda há tantas coisas, mas duvida alguém mostrar essa pessoa aceitar. Ela não aceita não, ela acha que está certa. Sempre vai estar certo. Então não vejo muito futuro, sabe? Da maneira como fazem. Você tentar estudar aquilo que é estudável. Não tem como estudar. E Deus não tem como ninguém discernir Deus. A gente pode ter uma base, pode ter uma curiosidade, mas não que seja uma verdade absoluta aquilo que a gente está estudando. Não que a gente pegue e diz a partir daqui do meu conhecimento é que é. Isso chama-se imaturidade, infantilidade, falta viver muito, falta a barba ficar branquinha, o cabelo ficar mais branco, espiritualmente falando. Então quando a gente passa o tempo e já mexeu com essas, sabe, esses palitinhos de tentar saber e ser melhor do que os outros, a gente vai envelhecendo e quando o Espírito Santo habita na gente, de verdade, né? Porque todo mundo diz que o Espírito Santo habita, né? Mas de verdade, ele faz mudanças na pessoa. E uma das coisas que ele faz é a tranquilidade, a simplicidade, a humildade. E saber que nada sabemos. Porque Deus é além do nosso conhecimento. É bem maior daquilo que está nesses livrinhos de teologia sistemática, sabe? Essas bobicezinhas, esses pensamentozinhos dos caras que pensam que sabe alguma coisa. E no fundo, Deus quer vida, sabe? Deus quer vida. Deus quer que o reino de Deus seja implantado. Jesus, ele fazia, ele passava um tempão fazendo, cuidando, tratando. O que as pessoas estão precisando é de abraço, de carinho, de serem mais humildes, de serem mais humanas, de serem mais gente, porque as igrejas têm engessado as pessoas a serem pessoas arrogantes, prepotentes, intolerantes, sabe? Acusadoras uns dos outros, esquecem todos os princípios de Jesus, está aqui no Novo Testamento. Jesus diz, não julgueis, em Mateus 7, Jesus disse que deve amar o próximo como a si mesmo. Aí eu me lembro do fato que aconteceu, glória a Deus, aleluia. Jesus estava com os apóstolos andando e outros discípulos. Aí vieram reclamar de Jesus, ó, tem um grupo ali que estão usando o teu nome, está expulsando o demônio, está fazendo a maior festa. Vai lá, mestre, vai impedir. Eu quero contextualizar aqui, lógico, eu gosto de contextualizar. Então, vai lá impedir. Está aí na TV, está em tudo que é canto aí, a galera e tudo. Jesus disse, rapaz, aquele que não é contra mim, é por mim. Deixa em paz. Então eu vejo que Jesus tem muita preocupação e os caras têm. Já houve uma época que eu não dormia de noite preocupado com a vida dos outros, com as igrejas dos outros, até pouco tempo. Aí depois vou amadurecendo e disse, meu Deus, deixa. O grande juiz é Deus, porque afinal de contas, quem é que está fazendo tudo certinho? Me diga, pelo amor de Deus, me diga uma igreja, uma religião que está fazendo tudo certinho. Então, sem hipocrisia, irmão. Sabe? É o seguinte, o julgamento é de Deus, ele é quem vai no dia do juízo separar, né? Dizer, vós obreiros fraudulentos, isso aí, mas é com ele. A gente vai pregar o amor, a gente vai pregar a graça de Deus, vai ensinar as pessoas a vencer suas mazelas por dentro, porque muitos estão pensando em salvar lá na cruz, mas estão esquecendo de salvar a si mesmo. E está cheio de imundice dentro do coração, perversidade na alma, mas por dentro é aquela faixa, né? A
gravata, o terno, como se uma roupa pode ser alguma coisa, aquela ar de piedade, de espiritualidade, e por dentro todos nós estamos, né, precisando cada dia ser lavados, tratados por Deus, né? Mas assim, isso aí não dá para entender, sabe? As pessoas não compreendem, porque tornam-se religiosas. Isso é um mal. É quando alguém se torna religioso, sabe? Aí quando ele se torna religioso, ele fica engessado, ele fica... É triste, irmão. É triste você fazer uma análise e ver isso aí. Então, uma igreja sadia, uma igreja que não está preocupada com o que o vizinho está fazendo, sabe? Uma igreja sadia que está preocupada com o que vai fazer para as pessoas necessitadas e o que é que vai aprender de Jesus para a vida no dia a dia, no cotidiano. Ser mais tolerante, né? Ser mais perseverante nas lutas, essas coisas assim simples que enaltece o homem, que dá uma integridade ao homem, essas coisas da alma, sabe? Para se tornar alguém melhor. Eu tenho visto muita gente entrando na igreja e vem ruim e torna-se pior. Agora com a capa assim, lógico, né? De santo, né? De santinho, mas pior. Eu tenho, graças a Deus também, eu tenho visto homens aí poderosos que têm se diminuído, tem visto que esse caminho durante a história não deu certo. Como Francisco, né? O Papa da Igreja Católica, ele mesmo notou que essas coisas aí que existem, que ele não pode tirar de um dia para o outro, que é muita coisa, ele mesmo notou que isso é caminho de bobo, sabe? Essas regras, esses dogmas assim são muito fortes. Claro que ele não vai tirar tudo isso, não tem como, né? Mas algumas atitudes simples dele mostram um pouquinho do cristianismo, sabe? Cristianismo é isso, é descer do carro e beijar uma criança que está na cadeira de roda. Também, eu estou dizendo no contexto dele, né? Que nunca fizeram isso, né? Sempre foi aquela coisa toda. Então, mas ele não, ele começou a quebrar paradigmas ali. Então ele vai, desce, abraça, vai evitando algumas coisas, vai entendendo outras coisas. Então a gente tem visto assim na pessoa dele melhor do que muitos, né, de nós, cristãos, evangélicos, protestantes, intolerantes. A gente vê na história o que Calvino fez na história. Eu não sei por que passa uma régua. Acusam a Igreja Católica da Inquisição, mas o que Calvino fez, a perseguição que ele fez na época? Esqueceram ou não estudaram? Então estuda, por favor, e dá uma olhadinha lá. O cara era intolerante, esse Calvino. João Calvino era intolerante, perseguia, maltratava, queria porque queria que fosse igual que ele pensava. Irmãos, isso aí é triste. E quantos outros não foram perseguidos também? John Wesley foi perseguido por a igreja lá, que eu não vou citar o nome, né? Que ele dava aula, mas teve que sair, porque era um cara que não estava muito aí para essas coisas, estava mais para cuidar de vida no meio da rua, estava mais para avivar as pessoas, falar de Jesus lá fora, e não é estar muito enquadrado na teologia, teologia sistemática, nas letras que engessavam e que depois da ata não se desatava jamais. Então essas coisinhas que o Espírito Santo não pode mais mover, porque a igreja não deixa, essas igrejas, né, que não vamos citar o nome, mas qualquer pessoa que entenda um pouco vai saber. Isso é sentir, ver e observar. Então, eu acho que a igreja primitiva é essa daqui, ó. Glória a Deus, uma igreja tranquila, uma igreja que cuidava do próximo, que pregava o evangelho, que estavam juntos, eram unidos. Cadê a unidade? Eles tinham temor de Deus. Outra coisa, faziam sinais e maravilhas, muitos milagres aconteciam. E glória a Deus, aleluia, eles eram pessoas que tinham simplicidade. Queridos, eu quero dizer o seguinte para vocês, essa pequena conversa que nós estamos tendo. Não é por aí não. Talvez pessoas que nunca entraram numa igreja estão sabendo mais ser igreja do que os que estão dentro da igreja pensando que sabe tudo de igreja. Porque eu vejo tanta gente simples por aí, sabe, irmãos? Que eu fico com vergonha do que eu vejo dentro das religiões.
Eu estou vendo tanta gente tolerante, tanta gente simples, fora do arraial da igreja. E isso eu fico até feliz. Eu fico feliz porque como Deus age, né? Como Deus humilha aqueles que se acham. Ele fez isso em Israel, quando elogiou o centurião romano, disse que nunca Israel teve uma fé igual a dele. Isso aí já foi algo muito chato para eles, para os judeus. Ele atendeu uma mulher cananeia, que não era para atender. Ele conversa com uma mulher samaritana, que ninguém conversava, nem queria saber, que era inimigo. E Jesus começa a fazer algumas coisas esquisitíssimas, sabe? Mas é mostrando para as pessoas que não é bem como a igreja diz, assim, não pode conversar com fulano, não pode isso aqui, só pode ser através daqui. Não é assim. Deus, ele age da maneira que ele quer, ele não está moldado a ninguém. E para ser igreja primitiva, ninguém vai ser nunca. Quero antes de tudo dizer isso. Não existe. Ninguém vai chegar a ser aquilo que era. Existia um contexto na época que a gente não pode negar isso. Havia um momento naquela época, aqui é outro momento, mas o princípio de caráter e personalidade pode sim. Nós podemos até a volta de Jesus. Então tem gente que está muito preocupada com besteira, porque a igreja tem isso aqui, porque a igreja isso aqui, tem que ser só isso aqui. Isso aí é coisa do fariseu. O fariseu achava que Deus só agia daquela maneira. É errado. Deus age da maneira que ele quer. Deus faz da maneira que ele achar. O Espírito Santo ainda sopra, o Espírito Santo está vivo, o Espírito Santo ainda instrui, o Espírito Santo ainda dirige. Então, se alguém está fazendo assim, o que é que você tem a ver com isso? Não existe defensor da fé. Deus não precisa de defensor. Você não é nada. Porque você também faz algumas coisas erradas, sua igreja também faz. E aí, como é que vai ficar essa guerra lá e cá, lá e cá, lá e cá, e não acaba nunca? Por exemplo, a predestinação e o livre-arbítrio tem mais de 400 anos. Essa briga vai acabar nunca. Jamais vai acabar. Besteira e bobo aquele que achar que acaba. Então, o que é que adianta, rapaz, sabe? Então vamos voltar para fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa, nós todos, né? Nós precisamos sair mais, cuidar mais de vida. Que Deus está mais preocupado com vida do que dogmas. Porque o dogmas, ele adoece muito. Ele adoeceu muito na história e adoece até hoje. Matou em nome do dogma, perseguiu em nome do dogma, maltratou em nome do dogma, usou o nome de Deus em vão em nome dos dogmas. Tem tanta coisa que os dogmas fez de errado. Eu acho que está faltando sinceridade, sabe? Sinceridade. Só sinceridade e vida e tranquilidade. Sair, depois de sair, a pessoa vai se tornar um crente, como os apóstolos eram na igreja primitiva. E os apóstolos tinham muito erro também, você sabe disso. Saulo perseguiu Estevão, porque Estevão já tinha tirado esse negócio da lei andando na graça. E os apóstolos ainda estavam no templo. Os apóstolos ainda estavam ainda enraizados. Eles demoraram a entender sobre a graça de Deus. Eles vieram entender sobre a graça de Deus 15 anos depois. Então Saulo perseguia Estevão, porque Estevão tinha entendido. Então Estevão estava à parte. E ele perseguiu Estevão. Por quê? Porque ele estava totalmente desligado da lei, do templo, do judaísmo. E Paulo disse: esse cara é um perigo. Aí atacou ele. Só que numa dessas caminhadas, Deus vai lá e derruba ele do cavalo. E praticamente disse assim: agora você vai pregar o que Estevão pregou. Você ouviu tanto ele, perseguiu, agora você vai pregar essa graça. E Paulo, 15, 13, sei lá quantos anos depois, ele pegou e foi preparado para isso. E foi o maior pregador da graça de Deus. Quando todos, unanimemente, reconhecem isso. Para o mundo inteiro. E Paulo teve dificuldades com o apóstolo Pedro e os outros. Por quê? Porque eles ainda eram judaizantes, eles ainda estavam presos na lei. Paulo veio, chega a separar esse negócio. E no final, mais ou menos, Paulo conseguiu isso do apóstolo Pedro, né? Porque o Pedro oscilava muito. Uma hora ele estava na graça, outra hora estava na lei. Então, mas no final ele veio entender já, antes de morrer, ele veio entender a graça de Deus, que é complicada para aqueles que estão engessados. Mas para aqueles que têm um encontro muito forte com Deus, com Jesus e a cabeça mais fértil, entende. Graça, o evangelho da graça de Deus mesmo, não essa graça que pregam por aí. Eles pregam a graça, mas é só pancada, pancada, pancada. Isso não é graça. Isso é apenas uma forma de falar de graça errada. Mas a graça é outra coisa. A graça é muito mais do
que uma igreja pode suportar. Por enquanto, já falei 20 minutos, acho que falei foi muito, pensava que ia falar 10. Mas por enquanto fica esse bate-papozinho da gente e depois a gente volta pra gente bater mais um papo, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe e guarde vocês de uma forma tremenda, dê muita paz, é isso que está precisando, eu vos dou a minha paz. Jesus disse, reconhecereis seus meus discípulos se tiver amor uns com os outros. Pronto, não é porque tenha conhecimento, ou não, aliás, conhecimento, mais uma vez eu digo, ninguém tem conhecimento quando se fala de Deus, ninguém, não pode haver essa pretensão. Hoje eu sei, você não sabe de nada. Tem crente que é de escola bíblica, tem crente que é de faculdade de teologia, tem crente de nada. Tem que haver servos de Deus que façam bem. Conhecimento mais prejudicou Paulo do que ajudou, porque por causa do conhecimento Paulo perseguiu os cristãos. Agora, que tipo de conhecimento você está tendo? Aí é onde está o problema. Qual é o tipo de conhecimento? Está tornando a pessoa mais leve, mais suave, está a pessoa melhor? Não. Então, esse conhecimento é para você, não vale nada, sabe? Acorde enquanto é tempo e vamos andar no evangelho que Jesus nos deixou. Que Deus abençoe todos vocês.